Intelectual, é o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFV. Nós estamos organizando, então, hoje, dentro do simpósio acadêmico da UFV, o painel Empreendedorismo Científico e Experiência Prática. Nosso objetivo foi trazer para a comunidade acadêmica um bate-papo com dois professores que decidiram empreender, decidiram, né, passar essa linha para trazer um pouco da trajetória deles, um pouco da experiência deles nesse setor. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aqui agora à noite para interagir com a gente e, principalmente, agradecer aos nossos convidados, professores Leandro Grassi, professor Álvaro Eiras e também o professor Rodrigo Gava. Então, antes de começar, vou pedir então para todo mundo deixar o microfone desligado e enviar as perguntas via chat, que ao final das apresentações elas vão ser apresentadas, né, vão ser trazidas. E antes de passar, então, a palavra para os convidados, vou fazer uma breve apresentação de cada um. O professor Leandro Grassi é graduado em Engenharia Agrônoma pela UFV, ele também concluiu aqui o mestrado em Fitopatologia e tem PhD em Plant Pathology pela Universidade da Flórida. Ele é professor titular do Departamento de Fitopatologia da UFV, é membro da CPPI do nosso NIT aqui na universidade e líder do grupo de pesquisa de controle biológico de nematóides do CNPq. Além disso, ele desenvolve pesquisas sobre o modo de ação, eficiência e interação de agentes microbianos entre si e destes agentes com plantas cultivadas e no meio ambiente. Em 2006, ele participou da incubação da empresa Risoflora Biotecnologia, no Centro Tecnológico de Viçosa, o CENTEV. Em 2008, conquistou um aporte financeiro do Fundo Criatec e construiu a fábrica da Risoflora no Parque Tecnológico do UFV, onde foi desenvolvido o produto conhecido como Risotec, um produto de controle biológico de nematóides. Sou muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Além disso, também vai apresentar um pouco de sua experiência o professor Álvaro Eiras. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela PUC de Campinas, PhD em Ecologia Química pela Universidade de Southampton, já concluiu um pós-doutorado aqui na UFV também e na Universidade James Cook. Ele atua como professor titular do Departamento de Parasitologia na UFMG, é orientador nos cursos de pós-graduação em Parasitologia e em mestrado profissional em Administração, Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual. Ele atua principalmente no desenvolvimento de tecnologias inovadoras de monitoramento e controle de Aedes aegypti, sendo sócio fundador de diversas empresas de biotecnologia. Por fim, quem vai mediar o nosso evento é o professor Rodrigo Gava. Ele é graduado em Administração pela UFV, possui especialização em Gestão Estratégica de Marketing pela PUC de Minas, é mestre em Extensão Rural e doutor em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor, então, do Departamento de Administração e Contabilidade da UFV, atua no programa de pós-graduação em Administração e na graduação, nas áreas que envolvem organizações, inovação e desenvolvimento, e metodologia da pesquisa aplicada em administração. Ele ainda se encontra como diretor-presidente da Fundação Arthur Bernardes, fundação de apoio aqui da UFV, é também membro da comissão que forma o nosso NIT e coordenador-geral da Rede Mineira de Propriedade Intelectual. Então, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, estamos muito felizes que tenham aceito o convite, e vou passar, então, a palavra para o professor Rodrigo. Obrigado, Tamires. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Figuram aqui 72 pessoas nesse momento. Essa nova realidade virtual tem essa facilidade, né, da gente estar sempre com muitas pessoas. Bom, eu queria manifestar primeiro a minha dupla satisfação, primeiro em ter a oportunidade de estar na mesma mesa, né, com o professor Álvaro e o professor Leandro. Me sinto até intimidado, porque não só a carreira científica dos dois, mas a coragem de enfrentar, né, o rompimento de uma jaula cultural que é se arriscar nesse caminho do empreendedorismo científico, né? Especialmente no Brasil, eu diria, né? A gente tem no Brasil uma cultura, eu acho que superficializa a ideia de empreendedorismo, e basicamente, quando a gente olha para o lado, a gente vê as pessoas que não têm emprego procurando alguma coisa para fazer, e muitas vezes esses são os nossos empreendedores, né? Não há uma investigação profunda de mercado, uma oportunidade vivenciada.
não há nem aquela empurrar e nem puxar, né, em movimento. É mais um movimento oportuno, é mais próximo do oportunismo do que de uma identificação de uma lacuna que precisa ser preenchida por demandas do mercado. E aí a gente vê dois pesquisadores, né, que vão sair de uma condição de professor, com estabilidade, e já tentando dar conta, imagino eu, da difícil tarefa de conciliar a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vão despontar aí novos olhares a partir de suas pesquisas, experimentar discussões em sala de aula, participar, de certa forma, com palestras e outras expressões extensionistas, e aí começam a vislumbrar um caminho que só vai trazer dificuldade para ele, competições, quando começam a experimentar a experiência de que eu vivi no nosso NIT, de que as inúmeras dificuldades dos órgãos de controle, quando enxergam esses movimentos, né, o mundo, boa parte do mundo mais bem-sucedido já resolveu esse problema, e a gente, apesar de já ter uma legislação bem moderna e mais flexível a experiências como essas, eu ainda sinto que o nosso judiciário e os órgãos de controle não entenderam ainda, não absorveram, não encarnaram o espírito dessas leis, que provocam na cabeça de todos os que olham para procurar problema, quer dizer, provocam uma necessária vinculação aos fins, enquanto todos os nossos órgãos costumam olhar para os problemas dos meios, né? Então a gente fica mais controlando do que vendo o Brasil e Minas precisam se desenvolver, mas parece que não há uma aderência a esse pensamento, né? Sem comentar questões mais detalhadas, que eu acho que vai naturalmente aparecer na fala deles, que a gente também tem os controladores vizinhos, né? Porque a cultura universitária, parte dos nossos colegas também não são muito afeitos a essa questão de você empreender, de construir empresa, ou seja, é problema e pressão para todos os lados. Acho muito curioso o tema, espero que todos aí curtam ao máximo a exposição dessas duas experiências. Eu imagino que os dois tenham feito a gente não tem nenhum formato muito rígido, mas é natural que vocês optem ou por relatar a experiência, ou também por compartilhar, né, até para organizar melhor para quem está assistindo alguma apresentação. Vocês fiquem à vontade, eu vou ficar aqui entre, né, a escuta de vocês e a observação do chat para selecionar perguntas. Então, como educadamente eu costumo fazer nas bancas de tese, eu vou conceder a palavra primeiro ao nosso convidado, professor Álvaro Eyre. Já tive o prazer de escutá-lo no FMG, um evento organizado pelo CIT&T, e fiquei tão encantado quanto eu fico com a história do Leandro. Professor, fique à vontade, então, para fazer a sua explanação, depois a gente passa para o Leandro e inicia um bate-papo aqui. Tá legal, obrigado pela introdução, Rodrigo, é um prazer revê-lo, fazia tempo que eu não ouvia, e eu gostaria de agradecer imensamente o convite por estar participando dessa mesa, desse debate, porque eu também tenho no meu currículo aí, como vocês viram, passei por Viçosa assim que eu concluí meu doutorado na Inglaterra e fiquei 2 anos aí na querida Viçosa, né, onde eu conheci muita gente, muitos botecos, né, Viçosa tem essa característica, né, e eu tive um prazer muito grande de trabalhar aí na universidade. E eu gostaria aqui de fazer uma apresentação. Eu acho que eu tenho que aqui fazer, colocar os slides aqui de uma forma, né? Eu acho que talvez todo mundo poderia desligar as câmeras, se não me engano, para ficar mais fácil para todo mundo. Se alguém não ouvir, por favor, me avise, que eu tento verificar aqui. Está todo mundo vendo a apresentação aqui? Sim, professor, perfeito. Então, tá bom. Deixa eu tentar ocultar isso aqui sem... Não deu certo. Deixa eu colocar de novo. Tá todo mundo vendo a apresentação ainda, né? Voltou? Sim, perfeito. Então, tá bom. Obrigado, viu? Bom, eu vou falar da experiência que eu tive durante 17 anos do meu empreendedorismo aqui dentro da UFMG.
Eu, antes de vir para cá, eu já tinha uma veia empreendedora. Eu desenvolvi 3 produtos quando eu trabalhei na agricultura, com pragas agrícolas, inclusive com o professor Evaldo Vilela, que na época ainda era diretor do Instituto de Biologia, e nós desenvolvemos vários produtos para a agricultura, e quando eu vim trabalhar aqui na universidade, eu já estava um pouco já engajado com o meu sangue empreendedor de fazer pesquisa e de se tornar em produto. E uma coisa que eu gostaria, primeiramente, de mostrar aí que o professor mencionou, é que existe uma diferença muito grande entre o professor tradicional e o professor empreendedor, né? O professor, geralmente, tradicional, ele tem a ideia, ele desenvolve um novo projeto, ele procura fomentar a sua pesquisa através de recursos financeiros, ele orienta algum mestrado, doutorado, iniciação científica, ele faz uma publicação científica, e aí ele dá continuidade no projeto, ou ele entra no novo projeto, ele fica aqui, fica na área de conforto. Já o professor empreendedor, esse ciclo aqui do conhecimento, né, da ideia até ele desenvolver o projeto e ter a sua publicação, que ele é como se fosse esse círculo em azul aqui. Pois bem, então você tem a ideia, o projeto, desenvolve e publica. Só que no empreendedorismo, a publicação que você tem que fazer antes é a proteção intelectual, antes de você tornar público aquele conhecimento adquirido durante o seu projeto de pesquisa ou a sua inovação. Depois que você tem essa propriedade intelectual, geralmente os professores voltam a desenvolver o projeto de pesquisa. Agora, nosso caso, meu e do Leandro, o que a gente fez foi seguir em frente. Então, nós participamos da transferência para uma empresa. Depois que essa ideia, o produto desenvolva, você tem que fazer um escalonamento para desenvolver o produto final, para ter um marketing, para botar no mercado, e quando coloca no mercado, as royalties retornada à propriedade intelectual, que no caso seria a universidade. Então, veja bem, a área de conforto desse professor acadêmico, que é o tradicional, e aquele que sai fora da caixinha, sai fora da área de conforto, para ele conhecer os desafios. Eu vou mostrar um pouquinho desses desafios aqui. Bom, pois bem, quando eu criei a empresa spin-off chamado Ecovec, em 2002, eu tinha já algumas ideias desses produtos trabalhando com armadilhas e atraentes de insetos, e eu queria botar no mercado. Então, eu fui procurar aquelas pessoas que eram tinham experiência em trabalhar com empresas. E, coincidentemente, a mesa de hoje, esse mesmo pessoal, esse mesmo grupo chamado Instituto de Inovação Aceleradora de Empresa, foi o que também trabalhou juntamente com a empresa Risoflora, do professor Leandro. Então, isso daqui é uma coincidência, né? Não foi nada combinado. E aqui, obviamente, que cada um, a minha parte como professor, pesquisador, empreendedor, e a empresa, a aceleradora de empresa, que é o Instituto de Inovação, cada um tem seu papel. Essa área mais escura aqui é a área minha acadêmica, e essa área aqui da empresa que foi a aceleradora. Então, o professor pesquisador, no meu caso, eu fiquei responsável por fazer inovações tecnológicas, né, desenvolver tecnologias de alto valor agregado, fazer validação dessas tecnologias através de experimentos e fazer publicação científica, que é para validar isso daqui. Enquanto eles fazem o planejamento e gestão de empresa, fazer a administração da gestão de recursos humanos e finanças e marketing. Então, tem que ser bem dividido isso daqui, porque nós, pesquisadores, não temos esse conhecimento. Embora exista vários cursos e treinamentos de professor sobre planejamento e gestão de empresa, assim, é interessante o professor ele conhecer isso daí, mas não ele tentar fazer uma administração da empresa, gestão da empresa, porque é muito complicado. Eu acho que o professor tem que ficar na área, que eu diria, a minha área de conforto foi essa daqui, né? Embora eu sempre participei em reuniões e dando ideias, sugestões para o grupo,
sobre essa área da outra empresa aqui. E, obviamente, que nessa união aqui, a gente tem sempre uma intersecção, né, que estava aqui os núcleos de inovação e tecnologia, os NITs, né, ficavam praticamente uma intersecção que tinha, e quando tinha os editais de financiamento de pesquisa, ambos nós trabalhávamos junto para obter recursos financeiros que foram substancialmente elevados para o que nós estávamos procurando. E aqui, vou falar um pouco do problema que eu trabalho, que vocês devem estar curiosos, né? Eu trabalho com o vetor da dengue, né? Que eu acho que não precisa nem falar o quão importante o mosquito Aedes aegypti, né? Aquele pernilongo que transmite a zika, a dengue e chikungunya, né? Então, eu até coloquei aqui em alguns slides que mesmo que a gente está tendo uma pandemia, né? A mídia não coloca o que está ocorrendo, mas nós estamos tendo aí uma epidemia no Brasil de dengue, só que nem se compara com essa pandemia, né? Mas acreditamos que essa pandemia possa ser solucionada a curto prazo, que eu digo em 2, 3 anos, através de vacina e tratamento da doença, mas eu não acredito que esse mosquito vai resolver o problema nos próximos 10 anos ainda, nós vamos ter que conviver com eles. Bom, como é que faz o monitoramento? Preciso entender o que eu fiz na minha pesquisa. Vocês já viram que entram na casa da gente as pessoas para inspecionar as casas, né? O que eles fazem? Eles têm, cada agente de campo, ele tem que inspecionar 1000 casas ao mês e para encontrar o quê? O que a gente chama de larva, né? Que é aquele mosquitinho que fica na fase larval, imatura na água. Então, essa pessoa tem que fazer um zigue-zague nas mil casas para encontrar esse inseto. Quer dizer, se o inseto estiver longe daquele momento que ele passou lá em 2 meses, né, ele perde muito tempo. E aí, quando ele pega esse material, ele tem que levar para o laboratório, ele tem que anotar em planilhas e papéis, no laboratório tem que fazer identificação e colocar, digitar todos os dados. Ou seja, os resultados saem aí praticamente em mais de 1 a 2 semanas. Quer dizer, é muito perda de dados, é muito perda de tempo, com uma tecnologia que de 100 anos atrás já se fazia isso em 1921 para combate à febre amarela no Brasil. Pois bem, toda essa tecnologia que trabalha o Ministério da Saúde em diversos países, nós fizemos uma tecnologia muito interessante, que a gente faz todo o monitoramento em 0 a 3 dias, porque o dado é passado automaticamente. E como é que nós fizemos? Nós temos várias tecnologias que foram patenteadas. Primeiro, é uma armadilha que captura o mosquito, então você não precisa ir atrás do mosquito. O mosquito que vem atrás da armadilha. Eu acho que é mais inteligente. Depois, os dados, quando vão ser coletados na armadilha, que é feito semanalmente por uma pessoa do município, ele coleta os dados num aplicativo de celular, e quando ele coloca os dados no aplicativo, e ele sai dessa residência, o dado já sai automaticamente no mapa georreferenciado com dados de análise. Os mosquitos vão para a empresa para saber se eles estão infectados ou não, e aí eles podem direcionar as ações de controle, se tem mosquito infectado ou não, e se tem uma população elevada do mosquito em determinada área. Então, isso daqui é uma inovação tecnológica, isso é quebra de paradigma, e isso daqui utiliza menos recursos humanos, otimização dos recursos, porque eles podem destinar ao controle, em vez de ele estar procurando o mosquito, ou seja, é uma tecnologia que é a única ainda no mundo. Só para vocês terem uma ideia, o modelo de negócio que nós fizemos foi em forma de prestação de serviço. A empresa ela não vende armadilha, não vende insumos, ela vende informação. Então, nós fizemos por exemplo, o nosso cliente já foi o estado de Minas Gerais, que tem uma fotografia aqui que tem as cidades de Minas Gerais, cada um com a sua cor de verde, amarelo, laranja ou vermelha, para ver a situação dela. É como se fosse um trânsito, um sinal de trânsito, né? O verde não tem inseto e vermelho em altas densidades com perigo de epidemia. E nós tivemos um caso bem interessante que uma cidade usou no Centro Integrado
de comando de Porto Alegre, que ele faz vigilância do trânsito, vigilância da segurança da população, e fizeram aqui os mapas já referenciados com a nossa tecnologia, né? Bom, pois bem, essa tecnologia aí, assim, falando rapidamente, ela consiste desses 4 produtos tecnológicos, né, que é o sistema de monitoramento, que tem uma patente, que foi licenciada à empresa, tem a armadilha, que teve a fonte de financiamento do SEBRAE, as fontes de pesquisa, do SEBRAE, CNPq e FINEP, um atraente sintético, que são 2 patentes, que foi recursos de vários lugares, e o hemivírus, que é a parte de você coletar um inseto e manter ele vivo até os vírus dentro no campo para trazer para o laboratório, que foi através da FAPEMIG. Então, tivemos aqui praticamente pago mais de R$700 mil de royalties para a UFMG e para a FAPEMIG. E aqui, só para vocês verem, gente, que ao longo dos anos, não é fácil a gente estar desenvolvendo, não é muito rápido essas tecnologias quando a gente trabalha, pelo menos na minha área. Acredito que é uma área mais lenta também. A prova de conceito, só para vocês terem uma ideia, foi em 2002. Em 2004, já estava com a primeira versão do produto comercial e já iniciou a comercialização. Eu gostaria de chamar a atenção aqui pelo seguinte: eu usei uma ideia muito simples, que eu uso comentar isso daqui. Nós que fazemos desenvolvimento tecnológico e produtos, você nunca vai ter um produto perfeito. Ele sempre vai estar em constante desenvolvimento. Eu vou fazer uma comparação com um carro. Por exemplo, antigamente o homem andava a cavalo, depois ele começou a andar com charrete, as charretes tiveram vários modelos, e depois ele teve, aí vou colocar aqui como um carro que talvez vocês aí conheçam, que é o Fiat, eu vou chamar ele de 147, que surgiu na década, acho que no início de 70, e esse carro, ele tinha defeitos no câmbio, o banco, a direção era dura, batia tudo, e aí o movimento, através das tecnologias que foram melhorando o carro, hoje ele está um carro muito mais confortável, rápido e econômico comparado com o passado. Então é a mesma coisa, eu fui desenvolvendo o produto de acordo com o que o cliente que usa, o usuário da tecnologia, dava as recomendações. Porque ele que usa, ele que está no dia a dia usando a ferramenta. Então, aí, depois nós vimos algum problema, fizemos uma versão em 2006, e depois de 2006, nós paramos de desenvolver, porque já estava muito estável essa tecnologia, né? E aí, e é importante dizer aqui também que não existe nenhuma tecnologia que compete com o Ecovec até hoje, desde 2002. Não tem uma tecnologia completa como nós temos. A informação também, gente, nós começamos a trabalhar com Palm, então conforme os celulares vão mudando, a plataforma de TI também foi mudando. Então, assim, constante evolução da tecnologia. E esse é o papel do professor e empreendedor dentro da empresa. Ele vai inovando a tecnologia, né? E, felizmente ou infelizmente, eu sou mais do felizmente, a empresa foi 100% adquirida em 2019 por uma empresa multinacional, a maior empresa do mundo em controle de pragas urbanas, adquiriu a empresa. Eu fiquei felicíssimo, porque finalmente essa empresa vai poder levar tecnologia para o mundo, porque nós éramos uma empresa pequena e nós não conseguimos fazer essa transferência internacional. E aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns marcos históricos da Ecovec, quando a gente surgiu, todo mundo tinha cabelo, todo mundo era magrinho, todo mundo ainda era jovem, 2002, 18 anos atrás. Nós ganhamos um recurso Fundo Verde Amarelo, onde a empresa ganhou a sua primeira rodada para fazer desenvolvimento de pesquisa. Em 2006, na verdade, 2006, em novembro, nós tivemos uma premiação muito importante de reconhecimento da nossa tecnologia no Vale do Silício, na Califórnia. Isso foi muito importante, porque
nós tivemos uma credibilidade e uma comprovação científica, né, do reconhecimento da tecnologia. Vencemos um prêmio de melhor tecnologia em benefício à humanidade, né? E tivemos lá o Bill Gates, que foi visitar nosso stand e deixou a gente muito feliz com essa visita dele lá e deu uma repercussão internacional e um marketing muito grande para a empresa, né? Em 2007 apareceu um investidor. Nós não queríamos receber investidor porque o que ele queria em termos de quantidade das ações e as propostas deles eram indecentes. Hoje ele provavelmente está bem arrependido de não ter aceito as nossas contrapropostas. Nós monitoramos o Rio de Janeiro em 2007 contra os Jogos Pan-Americanos, recebemos visita de vários estudantes do MIT para desenvolvimento, conhecer como é que nós desenvolvemos as tecnologias. Depois, em 2011, nós entramos no Parque Tecnológico de BHTech. Nós fomos a primeira empresa a ser lotada no Parque Tecnológico aqui de Belo Horizonte. E em 2013 recebemos uma outra premiação nos Estados Unidos, em Chicago, como Innovators Innovations, que é um prêmio do Edison Award. É o Thomas Edison que inventou a luz, né? E eles sempre, anualmente, eles dão esses prêmios para tecnologias inovadoras. E a empresa aqui que foi adquirida, né, em 2019. E em 2019 eles foram, se eu não me engano, no Rock in Rio e ganharam um prêmio como uma empresa que prestou serviço durante o evento lá, né? Bom, aqui eu gostaria de mostrar para vocês que é interessante também você, além de professor, você ter um pouquinho de noção de modelo de negócio. E o que a gente fez foi, nós fomos aumentando, agregando as tecnologias e aumentando também o valor do nosso produto. Vender armadilha sozinha, ela não dava um benefício ou informação muito grande, porque o usuário não sabe. Então, eu tive que acoplar tecnologia de TI, análise molecular e sistema de georreferenciamento em tempo real. Então, tudo isso daqui é agregação de tecnologias, agregação de valores e de conhecimento, né, de autoconhecimento. E, novamente, gente, com muito orgulho, eu falo que até hoje não existe uma empresa no mundo capaz de fazer isso em grande escala. Quando a empresa foi adquirida, nós tínhamos 3 funcionários que eram responsáveis por 100 municípios. A tecnologia está tão avançada que assim não precisa muito de recurso humano para você ficar indo o tempo todo nas cidades, que o gasto era muito grande. Então, uma tecnologia bem desenvolvida. E aqui alguns números que eu acho que é interessante mostrar, que é o número de recursos que nós recebemos para pesquisa, em torno de 6,5 milhões através de agências de fomento. Nós trouxemos aproximadamente, eu chutei muito para baixo, através do que o número de municípios que usaram a tecnologia, porque para cada real investido, 6 é retornado. Nós tivemos aqui aproximadamente, no mínimo, mais de 700 milhões de reais de economia para os cofres públicos, né? Pagamos mais de 20 milhões de impostos, quer dizer, nós estamos gerando riquezas para o país, pagamos royalties para a universidade, para a FAPEMIG, e, obviamente, que tivemos também geração de empregos aí, né? Mais de 65 funcionários, estagiários, bolsistas, ultrapassa a 100 o número de pessoas que tiveram envolvidos dentro da empresa, né? E aqui que eu sempre falo, né, a diferença entre um professor que é empreendedor e um professor que é academicamente, que eu diria que ele trabalha mais com projeto de pesquisa, né? Vocês veem o gráfico aqui, esse aqui eu sou o professor acadêmico, né? E aqui parou nessa faixa aqui, porque aqui eu não pedia mais projeto de pesquisa, porque as tecnologias já estavam todas prontas, né? E mesmo assim, gente, aqui eu tinha arrecadado 4 milhões, né? Eu não corrigi esses números, ele ultrapassa, e aqui cerca de 1 milhão, quer dizer, 4 vezes aproximadamente mais de recursos, né? E aqui
as vantagens também em relação à publicação científica, né? O empreendedorismo eu publiquei mais do que as publicações de projetos de pesquisa normalmente. Porque aqui estão envolvidos estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado, nos projetos que estão relacionados com a empresa, né? E aqui é um recurso que eu já mostrei anteriormente. Algumas dicas para vocês, rapidamente, aí é o seguinte: para você entrar no empreendedorismo, você tem que ter muita dedicação, muita paciência, muito foco e muita persistência. Se você não tem essas características, assim, é difícil você entrar no empreendedorismo, né? Você tem que trabalhar muito, você tem que dedicar muito, assim, para essas atividades que envolvem desenvolvimento tecnológico, porque não é que nenhum projeto de pesquisa, se ele não deu certo, você faz um relatório para o órgão financiador e fala que os resultados não foram satisfatórios e você vai escrever outro projeto. Então, você tem que fazer com que aquilo funcione. Obviamente que dentro de você tentar várias vezes, se não funcionar, você tenta fazer de outra maneira, desde que dê certo. E outra coisa, se você é pesquisador, continue inovando, né? Não entre para ser um gestor de empresa, porque gestor de empresa e professor, pesquisador, eu acho que é uma combinação muito complicada. Eu já vi vários colegas que são pesquisadores tentar montar a empresa e ele ser o gestor da própria empresa e tiveram problemas sérios, as empresas quebraram, né? E outra coisa é que você receber investimento é muito importante, mas você tem que ver com muita cautela a escolha e a negociação que você vai ser, porque você vai ter alguém, você vai casar com alguém, é um casamento esse tipo de empresa, você vai ter que conviver com essas pessoas e com essa empresa como sócio, né? E outra coisa, gente, quando você tem o sucesso, né, é imensurável, né? O prazer de você olhar para trás e ver a sua trajetória, as dificuldades que você teve, os momentos de quase quebrar a empresa, né? Mas você teve sempre ali acreditando, dedicando, né? Persistir de que maneira que a empresa ela tenha um sucesso, né? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Vai ser um prazer. Caso alguém quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui e eu vou estar à disposição para vocês aí tirar alguma dúvida ou fazer um bate-papo comigo aí. Gostaria de agradecer a atenção e vou parar minha apresentação e passar a palavra para o Rodrigo. Álvaro, muito obrigado. Claríssima explanação. Há elementos aqui que eu imagino que serão também coincidentes com a experiência do Leandro, a quem eu passo imediatamente a palavra para a gente já ganhar aqui no tempo. Leandro, fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Parabéns, Álvaro, foi excelente a apresentação, tá? Você realmente é um vencedor, e pessoas igual você têm que mostrar realmente como se faz, né? Eu trouxe também uma apresentaçãozinha, eu não sei se eu consigo compartilhar, deixa eu ver aqui. Apresentar agora, uma janela, compartilhar. Vocês estão vendo? Ainda não, vamos ver. Aí, está aparecendo. Léo. E minha voz, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo, Léo. Imagem e voz. Beleza, então vamos lá. Risoflora é o nome da empresa que eu criei. Então, eu vou contar uma historinha, né? É um estudo de caso desse lançamento do nematicida, né? A gente cria empresa para poder lançar um produto no mercado. Vamos, então, falar sobre o problema. Então, esse título, O Problema, também apareceu na apresentação do professor Álvaro, e realmente, tudo que a gente vai criar, né, tem que existir uma razão, e uma razão é o seguinte, é uma demanda de mercado. Então, provavelmente, existe um problema sério que pode ser resolvido de uma forma melhor do que está sendo atualmente. Então, você vai criar uma coisa nova, um método novo, ou né, um produto novo, que vai poder substituir as formas antigas, então é uma inovação, e vai resolver o problema de uma forma mais inteligente, ok? Esses bichinhos aqui são vermes microscópicos,
eles estão no solo, eles penetram as raízes das plantas e se alimentam no interior das raízes, impedindo a absorção de água e nutrientes pela planta, injetando toxinas, né, e fazendo a planta, então, não crescer e até morrer, produzindo muito menos. Então, é uma praga agrícola extremamente importante, até hoje, há muitos anos, e ela está no mundo inteiro, né? As perdas são estimadas em torno de 150 bilhões de dólares por ano. E esses nematóides são de difícil controle porque eles estão escondidos, eles estão lá no submundo, né, do subsolo, e às vezes dentro das raízes. Então é difícil você conseguir eliminar esses nematóides. Então, por isso, pesticidas muito tóxicos são aplicados no campo para matar os nematóides e deixam resíduos cancerígenos na água e nos alimentos. Isso foi muito pior na década de 60, de 70, né? Então, houve muitos casos de câncer, de contaminação, impacto ambiental, e essas coisas continuavam, né, existir durante todo meu curso de agronomia, que eu fiz aqui no UFV, sou engenheiro agrônomo, né? Mas de onde surgiu a ideia de eu criar um produto? Bom, eu, quando iniciei o mestrado, eu fiz uma disciplina de nematologia. Na época, eu fazia mestrado em virologia vegetal. E me foi dada uma revisão de literatura, e o assunto sorteado foi controle biológico de nematóides pelo fungo Pseudomyces liliaceus. Eu fiquei apaixonado pelo tema porque esse fungo, ele é natural, ele está no solo. Então, alguém apenas pega esse fungo do solo, cresce no meio de cultivo e aplica no solo de novo para controlar os nematóides. Então, por que a gente ainda tinha esse uso de agrotóxicos para controlar os nematóides? E na época, eu era recém-casado e Lucas, meu filho, tinha 1 aninho, né? Comia papinha feitas com batata, com cenoura, com tomate, e eu sabia, como agrônomo, a quantidade de pesticidas que esses produtos levavam. Então, isso me tocou muito profundamente na época, né? A mim e minha esposa, que gostávamos de uma vida mais natural, saudável, né? E isso me incomodava muito. Então, quando eu vi essa possibilidade numa revisão bibliográfica, eu achei a solução, seria o controle biológico. Então, o caminho foi o quê? Bom, em primeiro lugar, eu mudei de área, eu conversei com os professores e pedi para mudar de área, mudei para a área de nematologia, e desde então, o meu caminho foi criar uma empresa, né, meu foco, meu sonho, meu objetivo, criar uma empresa e colocar um produto no mercado para o controle de nematóides que não fosse tóxico ou perigoso para a saúde. Isso não existia. Hoje, nós temos centenas no Brasil de produtos de controle biológico registrados. Para nematóide, nós temos uma quantidade grande já. Então, isso hoje é uma realidade. Mas, em 1988, não era. Era um sonho. Só que eu era um cara corajoso, né, e teimoso, e falei assim, eu vou fazer. Então, desse momento até onde realmente foi escolhido o organismo para se desenvolver o produto, levaram-se 20 anos. Eu terminei o meu mestrado, eu fiz meu doutorado, eu fui para os Estados Unidos estudar uma bactéria, Pasteura penetrans, eu fiz minha tese com ela e aprendi muito, voltei, fiz concurso no Brasil para professor, passei, comecei a trabalhar como professor de nematologia na área de controle biológico, sempre focado em encontrar o micro-organismo ideal, comecei trabalhando com rizobactérias, até que uma orientada minha de doutorado isolou um fungo aqui no campus da UFV, na Horta Nova da UFV, e ele começou a dar um resultado muito interessante com a vegetação. Aí eu fui conhecendo esse micro-organismo, né? Vi que ele produzia esporos de resistência, parecendo umas pipoquinhas. Isso é muito interessante, porque faz dele um organismo rústico. Crescia muito em meio simples, né, para reproduzir ele em grande quantidade. Ele coloniza as raízes das plantas e se reproduz nas raízes das plantas, e aí ele pega os ovos dos nematóides e consome os ovos dos nematóides. Então, ele funciona como um fungo micorrízico, porém, além de proporcionar o crescimento da planta, ele reduz a população de nematóides. Nesse momento, eu já tinha feito a escolha. Esse micro-organismo, ele é interessante, ele pega vários nematóides, ele se adapta com diferentes tipos de solo. Então, como que nós vamos chegar no mercado? Como eu vou arrumar dinheiro e construir essa empresa? Então, foi quando
houve um programa de incentivo à inovação, que foi uma parceria entre o Sebrae, Minas e a FAPEMIG, e eles contrataram uma empresa, o Instituto de Inovação, a mesma que interagiu com o professor Álvaro, e esse Instituto de Inovação, como diz o Álvaro, a gente tem que tomar muito cuidado nas propostas, eles me assediaram por mais de um ano para ser sócio deles, a gente chegou a um acordo, e a gente criou a empresa Risoflora. O intuito era dele fazer essa transferência. Como eles ficaram me conhecendo? Os projetos para esse PII, né, eles foram julgados por esse Instituto de Inovação. O que eles levavam em consideração para julgar os projetos? Eles levavam em consideração a tecnologia, né, vários pontos dessa tecnologia, né, escalabilidade, qualidade, proteção, a equipe envolvida e o mercado. Então, esse é um estudo que começou chamando EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, e depois ele foi evoluindo para comercial, industrial, ambiental e social. Então, hoje ele é chamado de EVTCIS. Esse estudo é o que vai avaliar o potencial de mercado e a força da tecnologia nova. Isso é muito importante para você conseguir financiadores do seu projeto, porque, na verdade, como o professor falou, não é a gente, empreendedor, que tem que tirar o dinheiro do bolso da gente para fazer acontecer a inovação. A gente tem que convencer investidores que esse é um bom investimento. Então, isso foi feito, a gente virou sócio e a gente entrou na incubadora de empresas de bases tecnológicas da UFV, porque a gente já tinha esse estudo feito, né? E a gente tinha conteúdo tecnológico, grau de inovação e uma série de coisas. Mas a gente não tinha dinheiro. Esse dinheiro era muito difícil, porque hoje, né, os órgãos de financiamento, o CNPq, FAPEMIG, etc., os projetos são muito engessados, você tem que gastar com as coisas pré-determinadas. Você não pode construir um prédio, comprar a máquina que você quiser, ou aplicar, contratando serviço à torta e à direita. Então, realmente fica muito difícil. Demos sorte também, porque apareceu em 2008 o Fundo Criatec, que é um fundo capital semente, que é um fundo de investimento do BNDES para a área de biotecnologia, principalmente. Então, eles fizeram uma seleção de empresas para investir, eles iam entrar com dinheiro, era o investimento. Quanto mais eles investiam, mais eles se tornavam sócios da empresa, né? Eles ganhavam um número de cotas, compravam as cotas. E chegava no momento de maturidade da empresa, então, eles tinham que sair, eles tinham que desinvestir. E, para isso, o empreendedor teria que sair junto também. Então, na verdade, a empresa seria vendida e o empreendedor teria que se desapegar da empresa. Eu topei porque era o objetivo da minha vida era colocar um produto no mercado. Não era ter uma empresa, nunca fui empreendedor para ficar rico, para ganhar dinheiro, era realmente o objetivo era uma realização profissional, colocar aquilo que eu acreditava no mercado. Então, a gente conseguiu, com o Parque Tecnológico, um local, que o Parque Tecnológico de Viçosa foi montado numa antiga Funabem. E essa Funabem tinha um almoxarifado atrás do refeitório, e esse prédio era uma carcaça que nos foi concedido para montar a nossa empresa. Então, com o capital do Criatec, a gente foi investindo, a gente fez primeiro o primeiro andar, depois a gente evoluiu para o segundo andar e foi aprendendo a escalonar o produto. Hoje está aqui aquele prédio antigo, prédio novo, e temos mais 2 ou 3 prédios aqui embaixo, que a Risoflora, ela cresceu muito, e ela emprega muita gente, né? Então, é um empreendimento que deu certo. Isso é aqui em Viçosa, no Parque Tecnológico. Rodrigo, está ouvindo aí? Tudo certo? Tudo beleza, um abraço. Obrigado. Bom, como a gente fazia alguma coisa para colocar no campo, para controlar uma doença, isso tinha que ser aprovado pelo Ministério da Agricultura, senão a gente não poderia comercializar o produto. Então, a gente usou muito do capital investido também para testes, para registro e para pagamento de funcionários, e isso teve um tempo de validade. Então, a gente tinha que fazer o registro no Ministério da Agricultura, que a gente conseguiu, né, depois de 6 anos. Por quê? Porque a gente teve que conseguir um registro especial temporário, validar a eficiência agronômica no campo, através de empresas que fizeram os testes, que foram contratadas, que eram registradas no Ministério da Agricultura.
fizemos testes toxicológicos, que a gente teve que mandar para a Anvisa, vários testes também por laboratórios certificados, testes ecotoxicológicos também por laboratórios certificados para conseguir aprovação do IBAMA, para depois a gente conseguir o registro. Então, isso tudo foi muito desgastante, muito difícil e muito caro. Tá? Foi um processo muito caro. Mas a gente conseguiu isso, né? Durante esse tempo que a gente estava desenvolvendo o produto, que a gente já estava vendo a eficiência dele no campo e tudo, a gente teve conversas com várias empresas grandes, multinacionais, né? Com gente grande mesmo, com Syngenta, né? E outras, Bayer, etc. E a gente também tem que se preocupar muito com o que essas empresas vão fazer com a empresa da gente se eles comprarem. Às vezes podem comprar simplesmente para não ter um concorrente, engavetar. Então, a gente teve sorte que, depois do registro, uma empresa que tinha um perfil semelhante ao nosso, que pensava biológico, né, que já é uma empresa antiga, que estava em 50 países, né, que é a Stoller, e a gente, então, vendeu a Risoflora para a Stoller. Então, eles compraram todo mundo. Né? Hoje eu ainda tenho 1%, eles compartilham o laboratório com a gente, né, também. E o Risotex está no campo e está sendo um sucesso. Os resultados são, parece mentira, porque, além de controlar o nematóide, eles têm um efeito tônico na planta, então a produtividade aumenta muito em sacas por hectare, e é um sucesso. Mas ele continua em evolução, a gente evolui a formulação, estuda a compatibilidade com produtos químicos, com outros produtos biológicos, a melhor forma de aplicação, se é na cultura de interesse, se é na cultura de formação de palhada, em época do ano, etc, etc, etc. E é por isso que o controle biológico evoluiu muito nesses anos, porque várias técnicas foram agregadas e vários conhecimentos adquiridos, né? Essa história está contada num livro escrito pelo Gustavo Mamão, que foi meu sócio, né? Ele era do Instituto Inovação, depois ele pegou a Ecovec e a Risoflora, né? E continuou sócio da Ecovec e da Risoflora, e no meu caso também do Criatec, né? Que é o BNDES. E aí ele conta toda a nossa história nesse livro, quem tiver interesse pode ir nos detalhes aí. A Risoflora continua hoje, né, e emprega muita gente, e realmente é um caso de sucesso. Aprendi muito durante minhas idas ao campo, aprendi controle de nematóide de forma geral, agricultura de forma geral, né, então é um pesquisador que suja a bota, que é agrônomo ainda, então isso tudo traz muita satisfação. Então, o que um empreendedor precisa? De ter um problema, de bolar uma solução inovadora, de ser persistente, não pode nunca desistir até conseguir, né? E de ser cuidadoso, nunca tentar caminhos não legais, porque isso leva ao fracasso. Então, assim, realmente, o Brasil não tem uma cultura vamos dizer assim, de incentivo à inovação muito forte, né? Lá fora isso é muito mais forte, como o próprio professor Rodrigo Gava disse. O pessoal está mais preocupado em te vigiar o que você está fazendo do que te incentivar a fazer. Mas eu não seria o mesmo profissional que eu sou hoje se eu não tivesse me metido nessa, se eu não tivesse sido um empreendedor, ter tido a coragem de arriscar e a perseverança, o apoio da família, né? Apoio de gente igual a professora Elza do Bioagro, né? Nosso laboratório foi o primeiro laboratório a ser compartilhado na UFV, então foi muito apoio dos pesquisadores, colegas que tinham interesse na inovação também. Então, a gente sempre acha amigos no meio do caminho que nos dão a mão, né? Então, se você tem uma boa ideia, confia no seu taco, é perseverante e você entra para esse caminho, você sempre vai encontrar também gente para te ajudar. Então, é isso que eu tinha para apresentar, eu agradeço e vou então voltar ao encontro. Tudo bem, Rodrigo? Podemos fechar, então. Ótimo. Muito obrigado, Leandro. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui. Antes de eu passar para elas, que são mais específicas, eu tenho muita curiosidade em escutar os dois pesquisadores, porque muitas vezes, como são especialistas em áreas muito distintas, por exemplo, de uma preocupação que eu tenho como pesquisador, né, eu trabalho justamente com a área
que indaga o porquê de se inovar, né? Ao você responder isso, de que forma é possível organizar os estímulos à inovação e, a partir disso, e ter inovação no ambiente econômico de determinado país, né? Qual é a força que isso tem para acelerar uma economia e o próprio destino futuro, né, das nações. Se a gente for reparar hoje, os países com os maiores índices econômicos e condições de vida a partir disso, todas estão, né, todos eles tiveram uma organização muito favorável à inovação muito antes que o Brasil. E uma coisa certa é a ausência de cortes e provocação de ciclos que alterem muito a dinâmica contínua dos esforços de inovação. O que eu queria escutar um pouquinho de cada um de vocês dois é o seguinte: vocês estão sempre voltados para um problema técnico, preciso, de alta complexidade científica, mas uma vez que vocês têm interesse em levar isso para o mercado, eu já discuti isso, inclusive, no FMG, em novembro do ano passado, algumas pessoas perguntam quando que teremos um unicórnio nas startups brasileiras, né? E isso é uma pergunta que ela tem um certo tom pejorativo, como se os próprios empreendedores científicos não tivessem capacidade de alavancar os seus próprios negócios, mas a minha visão é um pouco distinta, e lamentavelmente distinta. Porque o que nós estamos vendo aqui não é ninguém abrindo nada contra esses negócios, mas não é abrindo uma carrocinha de cachorro-quente, um salão de beleza, uma mecânica. Não, é um produto de extrema complexidade para surgir. Não só para surgir como novidade científica, mas posteriormente como novidade, eu diria, mercadológica. Se tudo fosse bem organizado, então eu queria relatar assim, saber de vocês o seguinte: participando de uma dinâmica de tamanha complexidade, como é ver, ou esperar, ou se dar por satisfeitos em ter o ápice da invenção de vocês, a absorção por uma grande empresa internacional? Por que que nós não podemos nem aspirar, como você se vê nisso? Eu não consigo nem aspirar ver essas duas empresas, né, serem, por exemplo, adquiridas por uma política pública que incentiva essa tecnologia a ficar no Brasil, que complexifique a economia brasileira sob os domínios do mercado brasileiro, lembrando que o mercado brasileiro é um patrimônio do Estado brasileiro, né? Você tem regimes econômicos liberais, mas todos os países resguardam muito bem a sua economia e o seu mercado. Eu queria... Não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu queria ver como que vocês se veem numa situação dessa, um produto que teria tudo para multiplicar outras iniciativas que também pudessem, de maneira coordenada, tornar a nossa economia mais complexa de uma base nacional. Vocês já chegaram a preocupar com isso? Já discutiram coisas a esse respeito, né? Rodrigo, hoje eu conversei bastante com o Leandro, e foi assim um papo muito legal. A gente conversou mais de 1 hora, né, Leandro, pela internet, e nós debatemos esse assunto, inclusive, não foi um debate, né, nós fizemos trocas de experiências, né, assim, a experiência da empresa dele, que provavelmente ele pode contar aqui, mas eu tenho aqui um relato que eu gostaria de fazer, que é muito importante, né? Assim, a gente tem, quando eu mostrei aqui a tecnologia, a empresa, o que ela faz, o modelo de negócio, a quebra de paradigma que a gente fez, tem um outro lado que é a dificuldade da gente tem de quando você, no nosso caso, né? Parabéns também, Leandro, pela apresentação. Seu trabalho é magnífico, assim, como cientista e como um empreendedor. Né, esperou 20 anos para ver qual fungo você ia trabalhar. Então, Rodrigo, a Ecovec, nós acabamos criando, assim como o Leandro, um mercado que não existia. Né? Nós inventamos um mercado de você vender informação onde está um mosquito, assim. E durante o desenvolvimento da empresa, quem é o cliente? Município, Estado,
e governo federal, Ministério da Saúde. Eu fui representante do Ministério da Saúde por 6 anos, fui numa comissão avaliadora do Programa Nacional da Dengue, e eu tinha uma tecnologia para oferecer. Inclusive, eu saí por causa de conflito de interesse, e eu também vi que aquilo era uma maneira de, assim, não era uma coisa séria, eu não estava satisfeito com o que eu estava vendo lá. E aí eu queria relatar para você o seguinte: o nosso país, infelizmente, ele tem um problema muito sério em relação às políticas de ciência e tecnologia. É motivar o professor, dar recurso financeiro, programas de incentivo ao empreendedorismo, incentivo ao professor empreendedor, essas rodadas de startup. É isso que a ciência e tecnologia está investindo, e está correto. Como nós estamos sempre atrasados, isso já foi feito há muito tempo em outros países, que estão na frente da gente sempre, né? O que acontece o Ministério da Saúde, ele tem uma visão completamente equivocada do que é universidade, do que é desenvolvimento tecnológico e do que é professor empreendedor. Então, a nossa barreira de fazer um produto, uma empresa, de colocar as tecnologias no Brasil, foi o próprio Ministério da Saúde, que ignorou o tempo todo e, principalmente, boicotou a Ecovec. Ela nunca veio bater a porta na Ecovec para falar assim: como que a gente pode construir melhor uma tecnologia para a gente usar no país para acabar com esses problemas. Então, é o que a gente está vivendo aqui agora, que nem foi comentado, que nós estamos num governo agora que fica mais vigiando a gente. Eu tenho sofrido isso há muito tempo, porque nunca ninguém veio ajudar-nos, principalmente o usuário, que é o Ministério da Saúde, sempre tinha algum problema para a gente fazer, sempre tinha uma limitação tecnológica, e nunca teve, a não ser no princípio. Então, a Ecovec teve sérios problemas de mercado, porque quando alguma empresa, quando algum município ou um estado ia fechar um contrato com a empresa, o Ministério da Saúde intervinha e falava que não era para usar a tecnologia porque não tinha sido aprovada por eles. Agora, veja bem, vamos analisar friamente. Os 8,5 milhões, que é um cálculo baseado na inflação, né, do uso do recurso que eu obtive há quase anos até agora, vamos arredondar, 8 milhões foi gasto. Nós queríamos passar para o governo essa tecnologia, passar para ele. Ele não quis usar a tecnologia. Então, veja bem, o dinheiro veio o dinheiro é público, e você faz uma coisa para o país não quer. Então, ao longo de toda a minha vida, desde graduação, eu fui de movimentos ecológicos, sabe, eu fui assim, vamos dizer, eu sou hoje um hippie, meio assim das velhas guardas, né, da época de 70, quando eu era estudante, era meio hippie, cabelo comprido, essas coisas todas. Eu sempre fui assim, cara, a gente tem que melhorar esse país, a gente tem que fazer coisa aqui. Eu nunca pensei, nunca admitia de ter que vender a empresa Ecovec para uma empresa internacional, multinacional. Eu era contra isso daí, completamente. A empresa tem que ser do Brasil, tem que ser isso. Depois desses longos e duradouros sofrimentos com o Ministério da Saúde bloqueando a gente, sabe? Eu falei, gente, isso aqui não é um país sério, sabe? Aí eu vi a empresa, que várias empresas que vieram procurar a gente, todas elas eram sérias. Quem não eram sérios para fechar negócio para a gente eram os membros da saúde pública que eram corruptos. Então, no meio desse daí, no meio de uma corrupção, de um país que é corrupto, no meio de pessoas que têm interesses não na saúde pública, mas benefício próprio, eu falei, essa tecnologia não pode morrer em vão. Então, graças a Deus que surgiu uma empresa séria, honesta, que vai levar para o mundo todo. Porque se fosse ficar com a Ecovec, e sendo sempre boicotado pelo Ministério da Saúde, nós íamos sempre ser uma empresa pequena que nunca ia acontecer nada. E outra,
nunca ia emplacar em outros países, porque nós não tínhamos um faturamento para pegar a tecnologia e sair para fora. Né? Se eu fosse começar hoje a Ecovec do ponto zero, e com tudo que a gente tem de incentivo à inovação, que é muito importante isso que o Leandro falou, antigamente não tinha nada disso, a gente tinha que se ralar, não tinha recurso, não. Foram saindo aos poucos, hoje está cheio. Eu faria uma empresa Ecovec com um pé aqui no Brasil, outro lá no Vale do Silício. Porque lá a gente é reconhecido como desenvolvimento de tecnologia nacional. O Brasil é considerado, por ele mesmo, como uma tecnologia tupiniquim. Só que ele não valoriza o pesquisador brasileiro. Desculpa, gente, isso é um desabafo, mas em muitos anos de experiência que eu carrego nas costas essa mágoa que eu tenho do Ministério da Saúde. Leandro. Pois é, Álvaro, realmente é uma pena. Eu acho que eu não sofri tanto quanto você, não, mas eu também sofri. Eu tive muito problema quando fui registrar o nosso produto, porque a gente é uma empresa pequena, a gente custava pagar uma empresa que orientasse a gente a preencher os formulários, a entrar com os pedidos e tudo. Mas o que eu sentia, olha, o nosso processo sumiu em Brasília, sumiu no mapa, sumiu. E eu tinha amigo no Ministério da Agricultura, né? Ele morava aqui em Viçosa, foi para lá, e lá ele não conseguia achar meu processo. Sempre alguém estava de férias, alguém não sabia. Ele deve ter caído atrás de uma gaveta ou dentro de uma lata de lixo, porque ele sumiu. Como é que pode o negócio sumir? E aí o que acontece? Quando a gente estava aqui produzindo na fábrica, né? Chegou o fiscal e pediu o registro, a gente falou, gente, a gente entrou com a papelada já tem um tempo, já tem sei lá quantos meses, e sumiu. O fiscal do Ministério da Agricultura ficou com dó da gente, falou assim, eu vou multar eles, mas vou dar uma multa pequena. E ele foi cutucar o Ministério da Agricultura e apareceu o processo e a gente conseguiu registrar. Então, assim, se não fosse alguém dedurar que a gente estava produzindo sem o alvará, sem a licença, para esse cara vir multar a gente e ele cutucar lá, a gente não tinha conseguido registrar. O que precisaria? Precisaria fazer igual as grandes multinacionais fazem, pagam gente para ficar em Brasília, o lobby. Então, infelizmente, né, não estou acusando ninguém nominalmente, mas o nível de corrupção do nosso país é o maior entrave para todos os negócios e também os negócios de inovação, sabe? Está todo mundo sofrendo os mesmos problemas. Então, realmente, quando vem alguém de fora, igual no meu caso, que é uma empresa que eu lido com os brasileiros né, que da empresa que estão aqui em Campinas. Mas, assim, é uma empresa séria, honesta, vai levar a tecnologia para o mundo, então a gente tem que se render a isso, infelizmente. Então, assim, gente boa, gente ruim, tem no mundo inteiro. Mas, como a nossa economia ainda é muito atrasada em relação a países europeus, etc. Então, infelizmente, Rodrigo, eu não sei, não depende da gente essa mudança, né? Eu acho, inclusive, o quê? Eu acho que dentro dessa universidade de Viçosa, como a da UFMG, como todas do Brasil, está sim de inovação interessante que poderia virar negócio. Assim, tá? Falta, então, mecanismos. Às vezes, o professor não tem um perfil de empreendedor, então ele passa por um nicho, né? Passa para a universidade para achar alguém que vai desenvolver isso. Às vezes, eu acho que ela tem que ser comercializada em vários níveis. E o Álvaro levamos até o final, porque esse é o jeito de você garantir que a coisa aconteça, porque pode ser que não aconteça, mas, assim, eu acho que a gente precisa melhorar os mecanismos de incentivo à inovação para poder as coisas saírem mais né? Eu acho que eu faço parte dessa BPI, eu acho que Viçosa nota 10, tá? Eu sinto até que a UFMG, mesmo sendo uma empresa, uma universidade, uma instituição muito maior, talvez lá os pesquisadores tenham até mais dificuldade que a gente. Então, a gente está passando por essa fase, né? Thomas Edison, né, há 70 anos atrás, já fazia. A empresa dele era dentro da universidade. É uma empresa de invenção, ele patenteava, ele comprava inventos dos outros. E aqui, até hoje, a gente está assim, né? Então, enfim, essa Vale do Silício é uma boa ideia. Isso. Bom, na verdade, o que eu fiz aqui foi lamentar antes de vocês, né? Porque
esse movimento de criação de novos negócios, startups, ele fervilha, né, no mundo de uma economia industrial mais madura, mas não os filés mignons. Os filés mignons são tratados com muito carinho, né? Aquelas tecnologias que são disruptivas em potencial, né, a gente, para ter ideia, né, quer dizer, a Alemanha, comandada por uma governante, inclusive, mais a linha conservadora, eles criaram um fundo patrimonial para defender os interesses da indústria alemã dos ataques das grandes .com americanas. Isso aqui seria chamado de comunista, né? Você ter um dinheiro público para salvar a sua empresa. Não, ele está defendendo uma empresa que ela é quase que uma matriz que absorve milhares de outros negócios e tem base alemã. É uma leitura completamente diferente. Aqui a gente só fala que o mercado tem que ser livre. Claro que o mercado tem que ser livre, mas isso não significa que a gente não tem que ter uma política que, por já termos leis que sustentam relações para a inovação, que elas incentivem, né? E a gente não vê isso. Então, quando você tem casos de tecnologias que geram negócios com potenciais tão complexos, que vão gerar outros negócios, que você inicia com isso um jogo de relações em cadeias de alta complexidade, é simplesmente ignorar mesmo que a gente quer um futuro, né? Então, assim, o caso de vocês espelha o que nós já identificamos na literatura de inovação na década de 50 e 60 na América Latina. E nós já estamos em 2020. Né? Essa permanência, ela me incomoda muito. Assim, quanto mais a gente estuda sobre os potenciais de desenvolvimento brasileiro, mais a gente fica mal-humorado, triste, a gente tem que parar e ver outras coisas. Quer dizer, quando a gente consegue uma empresa que atraia, eu percebo isso no olhar de vocês. Quer dizer, meu amigo, a empresa, se ela vier de Marte, Júpiter, Plutão, mas ela colocar o que eu criei com tanto esforço à disposição da sociedade, é tudo que eu me permito sonhar agora nessas condições. Isso para mim é muito claro, né? Mas é lamentável, né? A gente sonhar com a única alternativa ser duas gigantes transnacionais absorverem tanto esforço, com tanto gasto de dinheiro público, por exemplo, na formação de vocês dois, fora os orientados, fora salário, fora estrutura universitária, e essa coisa toda. Eu vou ler, tem algumas perguntas aqui que eu selecionei, duas, eu diria que elas poderiam ter uma relação muito próxima, e foram direcionadas ao Álvaro, mas nada impede do Léo passar a sua experiência também. A professora Maria Cristina Bacará, né, aqui da UFV, ela pergunta, Álvaro, como que vocês debateram, acho que você até chegou a responder para ela rapidamente, mas é um caso muito interessante, que eu acho que todo mundo que está nesse processo de empreendedorismo vai, em algum momento, ainda mais não sendo da área de gestão, vai ter que se virar para responder a um momento de inflexão. A dúvida dela é como é que vocês escolheram a empresa que iria auxiliar no gerenciamento. Porque imagina assim, que base você teria para escolher dentre 5 opções, né? Se você não é da área, né? É uma curiosidade interessante. Hoje é engraçado até eu falar, porque mudou-se muito, né, de 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer empreendedorismo, e o tanto que a gente tem de planos de abertura de spin-off, de treinamentos, de recursos, de angel, assim, naquela 20 anos atrás não tinha. E foi muito interessante, porque quando eu inventei a primeira armadilha específica para o mosquito da dengue no mundo, né, que funciona, porque tinha outras patentes que não funcionavam. E quando eu fiz isso, eu tive uma experiência interessante, que eu trabalhei com o professor Evaldo, né, hoje foi reitor da Viçosa, hoje é presidente do CNPq, foi por isso a razão de eu fazer o meu pós-doutorado na UFV, e eu desenvolvi um produto tecnológico, feromônio de inseto, e queria patentear, e o Evaldo não queria patentear, porque achava que era caro. Eu falava, Evaldo, vamos patentear esse negócio aí, cara, vamos fazer esse negócio funcionar. Não vamos patentear não, porque isso aí não dá em nada, não sei o que lá. Bom, não patenteou, publicamos, e chegou um gatuno, pegou a nossa publicação, produziu 1 litro de feromônio, que custou na época acho que R$100 mil, e vende esse litro de feromônio até hoje, porque a gente usa nanogramas para fazer um liberador, né? Enfim, baseado nessa péssima experiência, eu falei, Evaldo, a gente está errado, a gente tem que proteger a nossa invenção, a nossa dedicação que a gente teve, né?
Porque é importante citar também, e que os alunos entendem, que a proteção intelectual é fundamental para ninguém roubar a tua ideia. E eu sou a favor disso porque existe muito picareta no mundo que não sabe usar a tecnologia, então pega o teu produto, faz qualquer uma coisa muito mal feita, comercializa, e se não der certo, você é responsável pelo aquele cara que fez errado. Então a proteção intelectual serve para isso. Ninguém fica rico com patente, principalmente desses produtos que a gente desenvolve. Bom, aí eu desenvolvi a armadilha, olha que interessante. Eu não tinha quem recorrer. Eu fui fazer 2 cursos no Sebrae, que até hoje mantém, que é curso de empreendedorismo e curso de plano de negócio. Então, eu tive aula com um cara que ia abrir padaria, um cara que ia abrir loja de CD, que naquela época vendia CD, hoje quase você não encontra, o cara que abria uma floricultura, e eu lá no meio com uma arapuca, uma armadilha para mosquito. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas aquilo me deu tanta energia positiva, que eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí eu conversei com um diretor aqui da época, era do Sebrae, hoje ele é presidente do Sebrae Nacional lá em Brasília, e falei para ele, o filho dele e o meu filho são os melhores amigos até hoje, estou há 20 anos atrás. Eu falei para ele, cara, eu tô com esse negócio aqui, é muito legal, o que eu faço? Ele falou, você tem 2 caminhos. Ou você abre uma empresa, né? Ou você faz um pacote tecnológico e vende para uma multinacional. Foi isso que ele falou para mim. E aí eu fiquei uns 3 dias, cara, pensando, o que eu vou fazer? Falei, não, eu vou abrir uma empresa, baseado nos cursos que eu fiz no Sebrae, e vou até o fim. Eu quero desenvolver teste de qualidade de produto, pesquisar aquele produto para ver se funciona, e assim que foi. Aí chegou um momento que eu falei, aonde que eu vou? E, coincidentemente, o Sebrae falou que tinha um rapaz na universidade, que eu não sabia, que ele era presidente da rede mineira de incubadoras, é o Paulo Renato. No mesmo dia, eu fui lá conversar com esse cara, que eu não conhecia, eu nem mostrei para ele muito bem, fiquei com o pé atrás, porque eu sou paulista, né, mas estou há 20 anos aqui, eu virei mineiro, um pé atrás. E falei para ele, para o Alexandre Alves, olha, eu tenho uma armadilha aqui para o mosquito da dengue, é a única no mundo. E Brasil explodindo com epidemias de dengue. E assim, conversando com eles ficaram tão empolgados com o meu caso, que é um professor empreendedor, querendo abrir uma empresa com um produto com potencial mercadológico importante para resolver um problema social, que também é social e de saúde pública, e também com um professor da UFMG chamado Rochelle, que é da Química, que é um grande empreendedor. Então, eles montaram o Instituto de Inovação para atender pesquisadores como eu e o Rochelle. E aí eles criaram o Instituto de Inovação. Foi assim que o Instituto de Inovação foi criado com os 2. E a partir dali, aquele Instituto de Inovação virou Criatec, assim, virou um mega de um negócio para eles, né? Mas a semente foi assim, eu tive que correr. E eles sempre em todas as conversas que eu tive com eles, me passaram muita segurança, muita honestidade, muita ética, e foram assim comigo até vender a empresa. Então, eu tive muita sorte de encontrar esse pessoal, porque é um pessoal sério, profissional, e, principalmente, tem ética profissional. Isso é importante, você ter como parceiro para trabalhar junto durante 17 anos. Ele não ficou só em torno de ganhar um recurso financeiro nem nada. Tinha ética envolvido. Por isso que a Ecovec cresceu, porque a Ecovec sempre evitou qualquer tipo de corrupção que tentou fazer com a empresa. Então, é a escolha que vocês têm que fazer quando você for conversar com alguém que você vai fazer parceria, né? Que eu digo como investidor. Né? Passa a bola para o nosso amigo Leandro. Leandro, será que caiu? Leandro, liga o alto-falante. Isso. Microfone, quer dizer isso? Isso, pronto, desculpa, obrigado.
Não, eu quis dizer que é interessante que a gente teve sorte, a gente foi empresas irmãs, a gente teve os mesmos administradores, que foi o Fundo Criatec. Na verdade, você encontrou o Fundo Criatec e... Não, o Fundo Criatec não, perdão, o Instituto de Inovação. Você encontrou o Instituto de Inovação e eles me encontraram. Então, assim, eu acho que é um grupo de gênios, né, de pessoas muito inteligentes, na época faziam coisas inovadoras também, eles tinham um espírito inovador, e realmente foi uma onda diferente, né, em Minas Gerais, que eu acho que muita gente se beneficiou com isso, né? O Rocher também, um professor fantástico, né? Então, é incrível, mas assim, nosso sucesso depende das escolhas certas, mas eu acredito também que depende um pouco de sorte, das pessoas cruzarem nosso caminho, né? Dizem que a sorte ajuda os espíritos preparados, né? Então, eu acredito que é mais ou menos isso. A gente estava pronto para receber a ajuda da sorte. Aprendi mais uma. Então, Álvaro, se você puder, eu já estou assim, abusando dos nossos convidados, porque, segundo a mesma informa, o combinado era em torno de 1 hora, nós já estamos aqui com 1 hora e quase 20 minutos, mas eu vou abusar mais um pouquinho, acho que está tão bom, as repercussões estão sendo tão boas aqui. Álvaro, há uma pergunta aqui do Rômulo Ribon, aqui da UFV também, é muito pontual, né? Não sei até que ponto você pode revelar. Está questionando aqui em relação à contraproposta rejeitada em 2007, né, por sua empresa, e se você pudesse dar alguma ideia do que foi o referenciamento, né, para gerar um cálculo aí, que foi factível, não era factível a proposta, coisas parecidas com isso. Não, posso responder sim, com o maior prazer. Foi um fundo que se criou na época, acho que foi em 2006, eu acho que foi 2005, 2006, 2007, alguma coisa assim. E criou um fundo, eu não vou mencionar o nome aqui, né, questões de ética, que ele estava investindo em empresas, né, seed money, né, assim não, angel já, né, assim, numa outra fase. E o investimento que eles iam fazer para a gente, obviamente a empresa era muito significativo para a empresa, do crescimento da empresa, para a gente ter um caixa, para a gente poder contratar mais pessoas, expandir negócios, marketing, outras coisas. Só que a condição que eles proporam para a gente era que a gente tinha que ter uma aprovação do Ministério da Saúde, coisa que o Ministério da Saúde rolou e nunca passou para a gente. E aí a gente falou, olha, a condição que você está pedindo, se a gente tivesse isso, a gente não ia querer receber investimento de ninguém, porque a gente não precisaria de dinheiro. A gente ia poder vender, comercializar o produto nosso serviço, para o Brasil todo, né? Era uma grande proposta que a gente tinha, né, do negócio que a gente desenvolveu. Então, assim, não fizemos o negócio simplesmente por causa disso. A proposta não era boa. Como é que eu vou ter aprovação para precisar desse recurso? Não, se a gente tivesse aprovação. Então, a condicional deles não era coerente diante do negócio. Entanto que, mesmo sem o investimento que ele fazia e o valor da empresa que a gente tinha naquele momento, depois a empresa assim, valorizou mais de 20 vezes o valor que ele queria. Quer dizer, se ele tivesse investido e vendido os livros com a gente, ele teria os 10 vezes ou até muito mais para os investidores, né? Mas, enfim, isso é caso a caso, né, que acontece dentro da negociação, né? Mas esse foi o caso que aconteceu com a gente, né? Não, obrigado. Bom, tem uma pergunta aqui do Marcos Abreu, eu não vou entrar muito em detalhes, ele questiona a respeito dos royalties. Eu acho que vou dar uma explicação básica, que eu não sei como é que foi o caso específico da sua empresa lá, Álvaro, mas geralmente, Marcos, a gente tem uma regra de até 1/3, né, a regra dos terços, né, geralmente das vendas líquidas da exploração econômica, 1/3 para os autores, né, e inventores ou melhoristas de planta, no caso das cultivares,
e aí um terço distribui dentro da universidade, geralmente, mas cada caso é um caso. Os autores, eles, como são, na maioria das vezes, professores em dedicação exclusiva, toda a intelectualidade, né, deles, inclusive a minha, pertence à União, né? Então, mas a autoria daquela invenção é reconhecida e pode remunerar nessa relação. Quando Rodrigo? coincide... Oi, Léo. Não, não sei se você comentou, eu não percebi, mas também a porcentagem do royalty é negociado entre a universidade e a empresa. Se é 2%, 5%, 3%, e depois essa porcentagem que vai ser dividida, né? Exatamente. E só para complementar, viu, Rodrigo? As royalties, dependendo do tamanho da empresa, do negócio, obviamente que os valores vão aumentando, porque vamos supor aí que é 3% de royalties para facilitar o raciocínio dos números, né? E o professor ganha um terço, quer dizer, ele ganha 1%, né? Então, assim, eu acho que não dá para ficar rico, não dá para pagar as contas do mês, mas eu acho que é um estímulo, né, que deve ir para a universidade, para o pesquisador, né, para ele ter um incentivo, obviamente. Agora, tem casos na universidade que eu acho interessante, que tem professor que está pedindo que 1% vai para o laboratório dele também, porque é dentro do laboratório que está desenvolvendo. No meu caso, vai para a universidade e vai para o instituto, né? Só que o instituto nunca faz nada por mim, cara. O meu laboratório faz, assim, por causa a gente tem sempre despesas que você não pode estar pagando com projeto de pesquisa, a gente sabe disso, né? E nesses casos que seria interessante ter essa flexibilidade, ter um recurso extra para você poder pagar esses custos operacionais dentro de um laboratório, né? Ô, Álvaro, Álvaro, também para complementar, quando a gente fala do inventor, muita gente pode imaginar que é um professor, mas, na verdade, geralmente é uma equipe, né? Às vezes, os professores se associam para desenvolver um projeto, cada um auxilia numa parte, então, as duas principais partes fica dividido entre os professores e tem aqueles que proporcionalmente vão receber de acordo com a colaboração no desenvolvimento do projeto. Isso é uma coisa a ser discutida entre os inventores, né? Mas é que, às vezes, 1% que ficaria para o inventor é para uma equipe, né? Então, às vezes, realmente não dá para ficar rico, né? Eu gostaria de mencionar também, porque a gente só está falando de professor, né? Mas eu tenho 15 patentes, sendo 6 licenciadas delas, e eu tenho alunos que fizeram o doutorado ou mestrado, que os nomes deles estão na patente, e eles recebem royalties também, né? Deixar claro, porque quem participou do desenvolvimento tecnológico faz parte também da invenção, né? Aí, obviamente, que é o professor que vê até o ponto, o acordo, que a participação intelectual também do aluno, né? Não adianta um aluno ficar fazendo lá o experimento, mas não tem a parte conceitual, né? Isso a gente faz até, às vezes, nas publicações, né? A famosa atividade inventiva, né? Exatamente. A diferença. Não, beleza. Tem uma outra pergunta interessante, muito parecida, eu faço um brevíssimo comentário e entrego a vocês, acho que com ela a gente pode encerrar, já estamos aproximando aí de quase 1h30, tá? É uma estudante, não sei de onde, Rita Carmo, ela faz uma pergunta interessante, e que é uma inquietação, com uma sensação que ela tem de pouca interação entre as universidades federais mais expressivas. Se não houvesse uma relação ou alguma ação muito voltada para uma interação maior entre elas, aí eu imagino até flexibilidade de locomoção mesmo, de participar, uma equipe vem, uma equipe vai, essas triangulações todas. Ela é de Florestal, tá? Da UFV lá de Florestal, acabou de se manifestar aqui. Assim, eu reconheço o que ela fala, isso realmente falta existir, por uma série de motivos, mas eu coordeno, junto com o professor Gilberto da UFMG, né, que coordena aí a CTIT, a Rede Mineira de Propriedade Intelectual. A gente esforça ao máximo, mas assim, aquela coisa, né, a gente recebe a autorização para se esforçar, a estrutura para dar o apoio é muito difícil. A gente coordena 27 CTs mineiras, e a gente tem encontros anuais, a gente tem inúmeras trocas de informação, e a gente faz vários eventos ao ano para tentar aproximar a demanda de mercado com o potencial de desenvolvimento tecnológico dos nossos pesquisadores. Mas é uma pergunta interessante, ela é realmente uma inquietação,
as universidades são muito isoladas, quiçá dentro das próprias universidades, vários professores são muito isolados uns dos outros, repetição de equipamentos não é incomum, né? Um serviria a todos, mas cada um tem o seu, e por aí vai. Então, entrego para vocês essa temática final para a gente encerrar. Eu gostaria de mencionar o caso do Bioagro na UFV, que é um instituto de biotecnologia aplicada à agropecuária, e não é um departamento. Então, nesse edifício cheio de laboratórios e de equipamentos, tem professores de vários departamentos, cuja, vamos dizer assim, a visão, né, de pesquisa é pesquisa aplicada, biotecnologia aplicada à agropecuária. E eu participo desse instituto, né, e eu interajo muito com os professores, então eu acho que a proximidade física e de vocação, né, vocacional dos pesquisadores ajuda muito. Você tem, por exemplo, um núcleo. Então, dentro da própria universidade, eu vejo que eu consigo interagir mais com os professores do núcleo do que do meu próprio departamento. Então, realmente, isso vai depender. Eu acho que, assim, a distância atrapalha um pouco também, mas nada vai impedir que isso ocorra, né? Se houver interesse dos professores mesmo à distância. Eu queria só acrescentar, Rodrigo, que eu acompanho muito o CTIT, eu faço parte de uma comissão da Lei de Inovação, e assim como o Leandro tem, a empresa Risoflora teve uma influência muito grande, a Ecovec teve muito grande exemplo de mostrar, de como mudar as normas aqui, né, das leis de inovação para o professor, né, de uma maneira geral, que é um documento que a universidade fez para outras universidades. Mas eu acho que, assim, depois dessa pandemia, tudo vai mudar, né? Eu acho que vai ser mais, assim, através da internet mesmo do que presencial. Mas eu desculpa se eu estou falando em nome dos NITs, né? Mas eu acho que os NITs precisavam receber mais recursos financeiros e principalmente recursos de RH para ter uma equipe muito diversificada para poder ter essas comunicações com outras instituições. Porque toda vez que eu vou ter uma conversa com o Gilberto, com a Juliana Crepaldi aqui no CTIT, eu tenho uma dificuldade muito grande, que eles são muito ocupados, e é muita coisa, é muita reunião, é muita patente, é muito normas a ser desenvolvidas. Então, acho que necessita de recurso, porque eu acho que é importante, é fundamental, os NITs está bem estabelecido no Estado, em cada Estado, no país todo, e se intercalando, como a própria, acho que foi a Rita, né, Karma, que fez a pergunta, para poder ter esses acessos, né? E, obviamente, que essa parte do afastamento, né, assim, eu acho que é uma questão assim, de também colocar em prática mesmo, tentar fazer visitas, ou levar curso para lá, ou vier grupo para fazer cursos em outras universidades, para ter essa integração, né? Mas eu acho que o NIT do Brasil cresceu muito em relação a 10, 15 anos atrás, porque eram poucas pessoas, não tinham muita oportunidade, agora tem muita gente querendo fazer empreendedorismo, e eu acho que as pessoas acabam esquecendo dessa interlocução com os núcleos afastados, né, os NITs afastados. É isso aí, agradeço as palavras, gostaria que todos os reitores de Minas estivessem te ouvindo nesse momento, porque a FAPEMIG nos deu muitos apoios, e nem dando apoio, em vez dos reitores acordarem, eles falaram, tem alguém que está tomando conta, deixa a FAPEMIG financiar. Só que o financiamento já se exauriu pela crise do Estado, e os NITs realmente, assim, eles experimentam uma situação muito incompatível com a importância que eles têm, inclusive pela importância dada pela lei, né? É uma obrigação o NIT bem estruturado, se você olhar as funções que lhes cabem, né? Álvaro, muitíssimo obrigado pela sua presença, tá? Adorei mais uma vez ver, sempre a gente pega uma coisa nova, aprendi muito com você aqui hoje, espero que a gente se veja mais algumas vezes aí ao longo desses esforços de inovação, a gente vai sempre acabar se encontrando, Minas é pequena. Rodrigo, muito obrigado, eu que tenho que agradecer a você e aos organizadores do evento, e é um prazer sempre estar participando de qualquer coisa da atividade ligada ao empreendedorismo, e principalmente com
Viçosa, que foi um dia a minha casa, espero estar sempre presente aí no futuro. Ok, Leandro, Leandro é um caso engraçado, porque eu conheci Leandro de maneira bastante ligada à questão da inovação, e foi por eu diria, um instigante imbróglio envolvendo Risoflora, UFV e Stoller, que a gente começou a intensificar em contatos, porque eu precisava entender mais o que estava por trás das palavras do contrato, ou seja, eu precisava entender mais da solução que ele apresentava. Imagina eu, de uma área completamente distante da área que ele trabalha, né? E aí, assim, a gente conseguiu, inclusive, ter um êxito, na minha opinião, fantástico na solução desse problema, né? Bastante tempo depois, assim que a Risoflora é adquirida. E Leandro, para mim, hoje é um amigo que eu ganhei na minha vida, uma pessoa fantástica, sabe que eu sou fã dele aí, na vida profissional e pessoal também. Léo, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Eu tive uma orientada de mestrado que fez um estudo relacionando economia e o movimento de inovação a partir de pesquisador. O Leandro foi o caso estudado profundamente por ela, e hoje ela está no nosso doutorado, a gente ainda está vendo o que faz, né? Então, já temos aí um lastro científico pessoal. Obrigado, Leandro. Rodrigo, obrigado pelas palavras, eu também te considero um grande amigo, e eu acho que as pessoas que vão se conhecendo, que têm a mesma boa intenção, vão acabando fortalecendo os laços de amizade mesmo, né? Mesma coisa com o Álvaro, reencontrei o Álvaro depois de tanto tempo, né, Álvaro? Espero poder, depois dessa pandemia maluca, a gente nos encontrar e jogar sinuca. Só não vamos jogar com o Rodrigo, não, porque joga muito bem, ele bate na gente, é sacanagem. Falou, gente. Muito obrigado a todos, tá? Um grande abraço. Tamires, eu te devolvo a palavra e agradecer a todo mundo que participou, né? A gente chegou aí a 101 pessoas assistindo a essa discussão, fiquei muito feliz com isso. Parabéns, Tamires, pela organização. Obrigada, professor. Eu queria realmente agradecer a presença de todos, agradecer aos professores Leandro, Álvaro, professor Rodrigo. Foi muito interessante, as palestras foram excelentes, a mediação também muito boa, tenho certeza que foi muito proveitoso. Obrigado para todo mundo que participou, né, até essa hora da noite, 100 pessoas. Estou muito satisfeita, muito feliz. Muito obrigada mesmo. Só reforçando, alguém perguntou, nós vamos disponibilizar depois esse painel no nosso YouTube, mas tendo alguma dúvida, alguém quiser entrar em contato, pode procurar nossos contatos no nosso site, pode encaminhar um e-mail para mim também, cppi.contratos@ufv.br. De novo, muito obrigada a presença de todos e boa noite.